Ative a palavra que reprograma sua mente para a riqueza. Existe uma força silenciosa que molda destinos, abre portas e destrava potencial. E, curiosamente, ela se manifesta naquilo que você diz quando acredita que ninguém está ouvindo. Há uma diferença profunda entre a linguagem de quem prospera e a linguagem de quem permanece preso à própria estagnação. Não se trata de falar bonito, de diplomas, de aparência ou de um vocabulário de elite. Trata-se de uma estrutura mental que se revela através das palavras que você escolhe diariamente, palavras que esculpem o formato invisível da sua realidade. Freud dizia que a linguagem denuncia o inconsciente. Napoleon Hill afirmava que aquilo que você verbaliza se torna a substância moldável do seu futuro. Junte estas duas visões, a psicanalítica e a filosófica, e você entenderá por que algumas pessoas parecem caminhar em direção ao sucesso enquanto outras se movem em círculos eternos. A linguagem é mais do que comunicação, é programação. A cada frase que você repete, você está atualizando o software da sua mente, reforçando crenças que podem impulsionar seu crescimento ou aprisionar seu potencial. Muitos passam a vida inteira repetindo frases que soam inofensivas, mas que funcionam como âncoras. Eu não tenho tempo, isso é difícil demais, as coisas não dão certo para mim, eu não conheço ninguém, não nasci para isso. Essas frases, embora comuns, são como trilhos que conduzem seu cérebro a um mesmo destino previsível, a escassez mental. Freud chamaria isso de mecanismo de repetição. Você revive internamente a mesma sensação de incapacidade até que ela se torne confortável. Hill chamaria de autossugestão negativa. Você dá ao seu subconsciente ordens diretas de fracasso e ele obedece. Mas existe um ponto de ruptura, um interruptor interno capaz de transformar toda a estrutura mental, a substituição consciente da linguagem de bloqueio pela linguagem de expansão. Não é magia, é neurociência aplicada ao comportamento humano. Quando você afirma "não posso", seu cérebro entra em estado de paralisação cognitiva. Ele entende essa frase como um comando para interromper o processamento de possibilidades. Mas quando você reformula para "como posso", a mudança é imediata. Freud explicaria que a mente inconsciente começa a se mover na direção da pergunta, buscando material simbólico, experiências e associações capazes de construir a resposta. Hill explicaria que a pergunta cria um campo mental magnético que atrai soluções, pessoas e circunstâncias afinadas com o novo padrão de pensamento. Veja como isso funciona. Quando você diz "não tenho tempo", seu cérebro fecha a porta da organização e conversa com o caos. Mas quando você pergunta "como organizo meu tempo para realizar o que preciso?", a mente desperta, o sistema de ativação reticular se acende e sua percepção começa a selecionar pistas e informações que estavam invisíveis antes. A pergunta reabre caminhos, a pergunta reorganiza o mundo, a pergunta cria realidade. Por isso, a frase-chave não é complexa, não exige estudo acadêmico, títulos ou vocabulário técnico. Ela é simples, direta e profundamente transformadora. Como eu posso? Quando repetida de forma honesta e insistente, essa pergunta destrava uma cadeia interna de insights. Ela te tira do modo vítima e te coloca no modo protagonista. Ela elimina a passividade e instala o movimento. Ela faz sua mente trabalhar para você e não contra você. Napoleon Hill observou isso ao entrevistar alguns dos maiores milionários da história. Freud observou o mesmo processo em seus pacientes quando pela primeira vez eram levados a questionar a própria narrativa interna. Aqueles que prosperam, prosperam porque constroem uma linguagem fértil, e aqueles que estagnam, estagnam porque repetem um vocabulário seco, sem vida, sem futuro. A pergunta que muda tudo não transforma apenas seus pensamentos, ela altera a fisiologia da sua atenção. Quando você pergunta "como posso?", seu cérebro começa a reorganizar prioridades e buscar padrões. Quando você diz "ninguém paga meu valor", sua mente cria justificativas para permanecer onde está. Mas quando você pergunta
Como posso comunicar melhor meu valor? Seu olhar se volta para oportunidades, para formas de melhorar, para detalhes que antes pareciam irrelevantes. Cada pergunta é um convite ao cérebro para produzir realidade. E é por isso que as histórias verdadeiras de transformação sempre começam com uma mudança na linguagem. O barbeiro que trocou Ninguém Paga por Como Posso Comunicar Melhor Meu Valor não apenas dobrou seu ticket médio, ele dobrou sua percepção de identidade. A designer que trocou Não Sei Vender por Como Aprendo Vendas não apenas fechou mais contratos, ela reescreveu a própria imagem de competência. Isso é psicologia profunda, isso é comportamento humano em sua forma mais pura. Isso é reprogramação mental real, não teoria. E agora você está prestes a entrar nesse processo também. Para os próximos 7 dias, você vai fazer algo que Hill chamaria de disciplina mental e Freud chamaria de reinvenção simbólica. Você vai identificar 3 frases de escassez que você repete com frequência. Pode ser: estou cansado, não dá para mim, não tenho habilidade, não conheço pessoas, não tenho tempo, é difícil demais. Essas frases são o espelho da sua programação atual. Elas revelam onde sua mente se esconde. Depois, você vai substituí-las imediatamente por perguntas de expansão. Como posso recuperar minha energia? Como posso aprender essa habilidade? Como posso conhecer pessoas que me aproximem do meu objetivo? Como posso transformar essa dificuldade em vantagem? Como posso criar tempo para o que realmente importa? Faça isso por 7 dias, mas faça com seriedade, com intenção, com foco. As palavras que você escolhe são como sementes. Algumas germinam imediatamente, outras crescem com o tempo, mas todas produzem algo. O problema é que muitos estão cultivando mato mental sem perceber. Freud explicaria que ao trocar a frase, você troca também o simbolismo interno que governa seus comportamentos automáticos. Hill explicaria que essa troca altera a vibração mental e atrai novas circunstâncias alinhadas ao novo padrão. A soma dessas 2 visões cria um sistema extraordinário de transformação pessoal. O que você precisa entender é que prosperidade não começa no bolso, começa no vocabulário. Prosperidade não começa na conta bancária, começa na forma como você conversa consigo mesmo. Prosperidade não começa com condições externas, começa com comandos internos. Você fala, sua mente obedece, sua mente cria, sua vida reflete. E se você está lendo isso até aqui, já percebeu que isso não é motivação rasa, é engenharia mental aplicada, é reprogramação simbólica, é psicologia profunda direcionada ao crescimento. As pessoas que enriquecem não são melhores, não são mais inteligentes, não são mais especiais. Elas apenas dominam um tipo de linguagem que faz o futuro trabalhar a favor delas. Agora olhe para sua vida com honestidade radical. Quantas portas você fechou com a frase "não dá"? Quantas oportunidades você não viu porque sua mente estava condicionada a buscar problemas? Quantos caminhos você poderia ter explorado se tivesse apenas por um instante se permitido perguntar: como eu posso? Sua mente é uma máquina extraordinária. Ela pode trabalhar para você ou contra você. Ela pode ser sua libertação ou sua prisão. Tudo depende do tipo de frase que você instala como sistema operacional. E aqui está a grande verdade. O mundo externo sempre será reflexo do mundo interno. Mude a linguagem interna e o externo começa a se reorganizar de formas inesperadas. Por isso, deixo aqui o convite, não para pensar diferente, mas para falar diferente. Porque quando você muda as palavras, a mente muda. Quando a mente muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, a vida muda. Tudo começa com uma simples pergunta: como eu posso? E antes de encerrarmos, quero que você faça algo agora mesmo para consolidar essa nova programação. Escreva nos comentários a frase de escassez que você decidiu abandonar e a pergunta de expansão que vai colocar no lugar. Isso cristaliza sua intenção. O cérebro aprende pelo reforço. A transformação começa quando você declara. E se este conteúdo abriu seus olhos para a força invisível que dirige sua vida, então honre essa mudança. Curta este vídeo, se inscreva no canal Psique Divina, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa despertar para a própria mente. Não subestime o impacto disso.
Às vezes, uma frase compartilhada muda o destino de alguém. Lembre-se, você não muda a vida mudando circunstâncias. Você muda circunstâncias mudando palavras. E palavras mudam quando você decide que já chega de ser prisioneiro da própria linguagem. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pratique, diariamente, com disciplina e intenção, a pergunta que abre portas: como eu posso?